Boa noite, Deus abençoe, salve Maria. Estamos começando mais uma live diária do nosso Santo Rosário. Continuando o nosso curso, terminamos ontem aquela introdução sobre as 3 idades da vida interior e hoje começamos de fato o nosso curso com a via negativa do cristianismo, aquilo que nós devemos evitar. Então hoje começa nosso capítulo 1, que é a luta contra o pecado. Tá bom? Então eu quero acolher vocês que vão chegando. Marisol, Aldilene, Rony, Marina, Ana, Stilme J, não sei qual é o seu nome, deve ter Stilme. Bom, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, salve Maria, é uma alegria a gente estar junto aqui e vamos começar, não é? Deixa eu só pegar um ventilador porque aqui tá calor. É que eu fecho a janela por causa do barulho na hora da live, né? Aí fica um pouco quente. Muito bem, então hoje a gente começa o capítulo 1, que é a luta contra o pecado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu não tenho pretensão de correr. Eu quero que seja uma coisa real, que você consiga se encontrar nesses aspectos da teologia espiritual para de fato a gente caminhar na santidade, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração das 6 horas, a oração do Ângelus. E aí a gente começa a nossa meditação e depois rezamos o Santo Terço. Tá bom, Padre Mateus? Obrigado. Baixei. Vamos lá. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas e nos capacitai para ouvir a vossa palavra, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e reter em nosso coração tudo aquilo que é necessário para a nossa santificação e a vossa maior honra e glória. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente então de fato começa o nosso curso na prática. A gente fez uma introdução, que eram as 3 idades da vida interior, para a gente poder entender um pouco melhor a alma e quando a gente for falando algumas coisas, a gente saber alocar esses conceitos, né? E se encontrar nessas coisas. Então a ideia é que ao ouvir isso que a gente vai falar agora, a gente consiga perceber a nossa realidade
e sem medo, tá? Sem vaidade, sem escrúpulos, aplicar para nós aquilo que de fato vai fazer a nossa alma crescer. Então não tenha medo, olha só. Hoje a gente começa o capítulo sobre a luta contra o pecado e a gente começa falando sobre o pecado mortal. Então, às vezes a gente escuta essas coisas e tem medo de se colocar em alguma disposição dessas. Mas não tenha. Porque se de fato essa for uma das suas realidades, então é só encontrando sua alma aqui que você vai conseguir crescer e superar isso. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o pecado ele é o inimigo número 1 da nossa alma, da nossa santificação. Tudo que nós fazemos de mal para nós culmina em pecado. Tá? E o que é pecado? Pecado é uma transgressão voluntária da lei de Deus. Então, é muito simples. Não tem que ficar elaborando muito, com muitos escrúpulos, não. É uma transgressão voluntária da lei de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. O que confere um pecado grave? Tem que ter 3 coisas. Que é uma matéria grave, uma advertência e um consentimento. Então, matéria grave é aquela matéria que fere diretamente os 10 mandamentos. Então, por exemplo, se eu matar alguém, eu estou ferindo diretamente o mandamento não matar. Se eu peco contra a castidade, eu estou ferindo diretamente esse mandamento. Se eu desonro meus pais, entendeu? Então, tem que ser uma coisa, uma matéria, né, que fira diretamente os 10 mandamentos. Isso é uma matéria grave. Depois, a advertência. A advertência, ela faz parte do entendimento. Lembra que nós falamos que a nossa alma tem 2 faculdades principais, intelecto e vontade? Então, a advertência, ela está ligada ao entendimento. E o consentimento está ligado à vontade. Então, como o pecado não é uma realidade do corpo, é uma realidade da alma, ainda que muitos dos pecados sejam causados através do corpo, essa realidade não se dispõe no corpo. O corpo vai morrer, vai para o cemitério, acabou. Né? Esse problema é o problema da alma. Por isso que a punição da alma é uma punição da eternidade. Né? E do corpo não. O corpo acaba, vira pó. Então, o discernimento do pecado grave vai repousar sobre a sua alma. Se a sua alma tem 2 faculdades principais, é óbvio que o pecado vai se correlacionar com elas. Então, a matéria está ligada à lei de Deus. A advertência está ligada ao seu intelecto, ou seja, o quanto eu conheço da lei de Deus e estou advertido sobre ela. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Então a advertência está ligada ao seu intelecto, à sua inteligência. E depois o consentimento. O consentimento está ligado à sua vontade. É na vontade que repousa o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio está nas faculdades dos apetites sensíveis, iluminado pelo intelecto. Ele é a condução da vontade na prática. Tá bom, gente? Eu não vou falar disso agora. Ficou um pouquinho difícil, eu sei. Mas eu não vou falar disso agora. Tá bom? Mas depois a gente vai entender melhor. Então, para a gente seguir um caminho sistemático de fácil compreensão, não vou elaborar isso agora. Tá bom? Mas entenda essas coisas. A advertência repousa no seu entendimento. E a consentimento repousa na sua vontade. Tem a ver com a sua liberdade, tá bom? Seu livre-arbítrio. Então, o que define uma coisa como pecado ou não está mais ligado à teologia moral. Mas a ideia aqui é a gente falar sobre teologia espiritual e santificação. Então, eu vou tentar não entrar nessas casuísticas, porque a gente perderia tempo demais, tá bom? Aí, quem sabe depois um dia a gente faz alguma coisa sobre isso, se forem surgindo dúvidas desse jeito. Mas olha, Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala das primeiras moradas, ela tem lá uma frase que ela caracteriza essas pessoas iniciais, as pessoas que ainda são vítimas dos pecados mortais. Ela diz assim: almas tolhidas, que se o Senhor não vem e lhes ordena que levantem, como fez com aquele que jazia na piscina há 30 anos, são muito desventurados e correm grande perigo. E ela fala mais: com efeito, estão em grande perigo de eterna condenação. Então nós temos que entender que as pessoas que estão em estado de pecado grave ou que levam uma vida de pecado grave podem ser divididas em 4 tipos. São 4 categorias de pecado grave que vão ser associadas às almas.
São todos iguais? Não são todos iguais. Então isso tem que ficar claro, porque as pessoas acham que a igreja católica é uma igreja maluca, que quer condenar todo mundo e usa o inferno para botar medo nas pessoas. Não é bem assim, não. Mas também tem um pouquinho de verdade nessa questão do medo, tá? Porque o medo nos afasta do mal. É um mecanismo de defesa da nossa humanidade, por assim dizer. Então, tem 4 tipos de pecados graves. Vamos dividir eles em pecados por ignorância, pecados por fragilidade, pecados por frieza ou indiferença, ou assídia ou mornidão, e também pecados por obstinação e malícia. Então, 4 categorias de pecados mortais. Pecados por ignorância, pecados por fragilidade, pecados por frieza e pecados por malícia. Essas 4 categorias que o padre Royo Marim separa vão dividir muito bem, né, os tipos de pessoas que nós podemos ver que vivem essa prática do pecado mortal. Primeira coisa, pecados por ignorância. Ele bota algumas definições, eu quero ler cada uma delas, pelo menos as 4, tá bom? Ele põe assim: pecados por ignorância. Não nos referimos a uma ignorância total e invencível. É óbvio, porque se houvesse uma ignorância total e invencível, toda a culpabilidade não poderia ser aplicada à pessoa, porque ninguém está obrigado a uma lei que não conhece. Então nós já entendemos aqui de cara o quê? Tem mais de um tipo de ignorância. Santo Tomás vai chamar de ignorância invencível e de ignorância afetada. Essa ignorância afetada é aquela ignorância de uma pessoa que sabe, que tem capacidade de conhecer aquela realidade. Mas como sabe que se conhecer aquilo vai ter que mudar de vida, então não quer conhecer. É uma ignorância maliciosa, voluntária. Essa ignorância, ela não é ignorância de fato. E ela comprime na pessoa ali, ela põe na pessoa culpa. Então, uma pessoa que não tem conhecimento daquele fato, ela não está impelida de culpa. Tá? Então, aquela pessoa que nasceu numa aldeia indígena no interior da África e nunca ouviu falar de Deus, e ela era de uma tribo canibal e comia pessoas, essa pessoa está condenada ao inferno, mas é tão injusto porque ela nunca ouviu falar de Deus. De fato, seria injusto, é por isso que eu não posso dizer isso. Então ela está salva por causa da ignorância? Eu também não sei. O que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo. Ele não disse mais nada. Então eu não sei o que acontece no caso dessa pessoa. Mas o que nós podemos compreender por teologia? Que Deus, que é justo, só obriga a lei aquele que conhece a lei. Essa pessoa não foi batizada. Quer dizer então que ela não vai ser salva? Eu não sei, que Jesus não falou isso. Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Ele não falou que quem não for batizado vai para o inferno. Então eu não sei disso. O que eu sei? Eu sei que quanto mais ignorância, menos pena. Quanto menos ignorância, mais pena. Tem 2 tipos de pena. Pena temporal e pena eterna. Pena eterna é o inferno. Pena temporal, purgatório, porque termina. Então, o pecado nos dá a morte, né? Porque o pecado causa a morte da alma, e nos dá penas, que são consequências do pecado. Logo, se eu cometo um pecado com plena advertência, a minha culpa é grande. Se eu não tenho advertência, se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não posso ser atribuído daquela culpa. Então, uma ignorância invencível não atribui culpabilidade. Mas existe outro tipo de ignorância, que é isso que nós vamos falar aqui. Olha só. Mas a ignorância que resulta de uma educação antirreligiosa, ou totalmente indiferente, ou de um ambiente hostil ou completamente imune à influência religiosa. Mesmo os que vivem em tais circunstâncias costumam ter algum conhecimento de malícia e pecado. Então essa pessoa, por exemplo, que nasceu no Brasil, algum conhecimento de malícia e pecado ela tem, porque a nossa sociedade é uma sociedade criada dentro dos fundamentos cristãos. Ainda que hoje não seja mais, não seja praticado, exercido, tem alguma coisa que fica, entendeu? E o Royo Marim ainda coloca assim, talvez
de vez em quando, ainda sinta até uma pontada de remorso, sabe? Porque sabe que aquilo ali é mal. Ah, mas não pode ser assim, isso é um absurdo, porque a pessoa tem que ser ensinada. Quer ver uma coisa que está meio que na lei natural? Por exemplo, você sabe que matar é pecado. Se você nasceu no Brasil, você pode não ter uma formação profundamente católica, mas na tua cabeça está muito claro ali que matar é pecado, que trair a tua esposa é adultério. Alguma coisa fica lá dentro. E isso que fica lá dentro é imputado de alguma culpa, porque isso é uma ignorância parcial. Não é uma ignorância total. Então, sobre essa ignorância parcial, culpa parcial. Então, o que fica aqui que deve ser dito? Que a responsabilidade diante de Deus, diante de uma alma ignorante, fica muito atenuada. Tá bom? E essas pessoas, elas costumam se voltar para Deus com relativa facilidade. Então, essa pessoa que tem uma verdadeira ignorância, e não uma falsa ignorância, não uma ignorância maliciosa, mas uma ignorância mesmo, essas pessoas costumam se voltar a Deus com uma relativa facilidade. Né? Alguma pregação, uma experiência de Deus, costuma tirar aquela pessoa da ignorância com a luz do conhecimento e impõe nela a advertência. Essas pessoas costumam caminhar para Deus com certa facilidade. Aí nós vamos para a segunda questão, que é os pecados de fragilidade. Os pecados de fragilidade são diferentes. São pessoas que não pecam por maldade, nem por ignorância, sabe? Não é uma coisa calculada, fria. Elas simplesmente são débeis, são fracas. São fracas. São pessoas de pouca energia, sabe? Elas não têm muito assim força de vontade de caminhar na santidade. É uma fraqueza. Olha só o que ele diz aqui. Essas pessoas são inclinadas aos prazeres sensuais, imprudentes, temerários, cheios de frouxidão e covardia. Lamentam suas quedas, admiram os bons, até gostariam de ser bons como esses, mas lhes falta coragem e energia para sê-los de fato. Elas são mais culpáveis que as pessoas que estão em ignorância. Então existe aqui uma condição muito comum. Você vê que a primeira coisa, os pecados mortais de ignorância, né? Esses aí talvez não seja muito a gente, né? A gente já é um pouco mais advertido, mas aqui a gente já começa a se ver. Essa questão da fragilidade, da pessoa que é fraca e cai. Fraca e cai mortalmente. Não cai por malícia, não cai calculando, mas não aguentou a tentação e caiu. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais da gente, né? Então, vai ficando... Eu acredito que é mais comum, pelo menos aqui entre a galera católica, o 2 e o 3. Os pecados de fragilidade e os pecados de frieza e indiferença. Porque o quarto já é o pecado de obstinação e malícia. Você está falando mais dos blasfemos, dos satanistas, uma coisa mais grave. Então as duas pontas são menos comuns entre quem está ouvindo essa live. Tá? Mas não menos comuns na humanidade, ao contrário. Mais comuns na humanidade, menos comuns entre os católicos. As mais comuns entre os católicos são os pecados de fragilidade, os pecados de frieza, de indiferença. Então, nesses pecados de fragilidade, olha o que ele fala. Ele escreve esse livro também para diretores espirituais. Mas é bom a gente ler isso aqui. Olha o que ele diz. Olha, o encarregado de velar por essas almas deve preocupar-se, antes de tudo, em fortalecê-los nos seus bons propósitos, levando-os à frequência aos sacramentos, à reflexão e à fuga das ocasiões de pecado. Então, o remédio para esse tipo de pessoa, que às vezes acaba levando uma vida de pecado por fraqueza, e fica sem aquela, sabe, naquela lerdeza interior, sem aquela força de caminhar para crescer na santidade, essa pessoa precisa de quê? Precisa de frequência aos sacramentos, reflexão, ou seja, exame de consciência e oração mental, e fuga das ocasiões de pecado. Se você sabe que está fazendo isso, mas não vai lá. Não vai viver essa experiência que te faz pecar. Sabe, às vezes você tem um problema de pureza. Aí você está aí na quarentena, aí você... pureza é só na sexualidade? Não, a pureza pode culminar na masturbação, na pornografia, no ato sexual fora do casamento, mas também é um ato de impureza divertimentos de áreas luxuriosas.
Sim, às vezes isso acontece muito com as mulheres, né? As mulheres que pensam assim, mas eu não vejo pornografia. Hoje em dia não é tão, infelizmente, é comum entre as mulheres também. Mas as mulheres pensam, eu não vejo pornografia, eu não pratico masturbação, então essa questão de pureza é mais para os homens. Não. Na área da masculinidade, a pureza, o pecado de impureza está mais no consumir alguém. Né? No consumir alguém como objeto do seu prazer. E na feminilidade, está mais relacionado a como oferecer-se como objeto de prazer. Isso também é pecado de impureza. Por exemplo, uma vestida imodesta. Então você está vestido de maneira imodesta, isso também é um pecado de impureza. Você que fica seduzindo, se propondo às pessoas, isso é um pecado de imodéstia e pecado de impureza. Às vezes, por causa dessa sedução, você leva alguém a pecar por masturbação e nem sabe. Eu tenho culpa disso? É claro que tem. A culpa é toda minha? Claro que não. Você tem culpa de inspirar o pecado. Você foi tentação. Você agiu como quem? Como o demônio age pra gente, sendo tentação. A pessoa tem culpa do ato, que fez porque quis, você não obrigou ela a fazer. Então todo mundo tem a culpa relativa à sua parte. Então eu posso pecar por impureza porque eu consumi algo pecaminoso ou porque eu me tornei algo pecaminoso. Eu produzi. Numa desses atos, eu fui como o demônio. No outro desse ato, eu caí na lábia do demônio. Entendeu? Então nós temos que ter isso bem claro para nós, né? Todos os pecados nos tocam de alguma maneira. Pode ser por inspirar, produzir ou consumi-lo. Então isso tem que ficar claro. E isso acontece nessas almas. Almas de fragilidade, tá bom? Almas que por fraqueza cometem esses pecados. Terceira categoria de pecado grave. Os pecados de frieza, pecados de indiferença. Por exemplo, são pessoas que pecam conscientes de que pecam. Não precisamente porque querem o mal pelo mal, ou seja, porque querem ofender a Deus, mas porque não querem renunciar aos seus prazeres e não lhes causa a mínima preocupação que sua conduta possa ser pecaminosa diante de Deus. Então, assim, se essas almas são aquelas almas que, quando vivem uma vida dessa, elas não estão vivendo, por exemplo, uma vida de pecados porque elas odeiam Deus e querem ofender a Deus. Mas elas são indiferentes, elas não pensam que esse pecado pode ofender o coração de Deus. Elas simplesmente estão aí fazendo o que querem fazer, porque querem usufruir desses pecados, não pensam se isso vai ferir a Deus ou não, elas são indiferentes. São almas frias, almas que o coração já foi animalizado pelo pecado. Vivem tanto os pecados mortais que a alma foi se rebaixando à animalidade. Então, vivendo essa vida de maneira animal, o coração foi embrutecendo. E esse coração vai ficando duro e ela não consegue mais a contemplação das coisas espirituais. Essas almas, elas têm uma conversão muito mais difícil do que as anteriores. Por exemplo, as almas de fragilidade, elas ainda têm afetos divinos. Elas têm inclinação às coisas boas, elas desejam, elas gostariam de ser santas, mas elas são fracas, então elas acabam caindo. Essas almas de frieza, elas já estão indiferentes à santidade. E elas vivem essa vida de pecados graves como se isso não fosse nada demais. Então a conversão delas é mais difícil, porque o coração se embruteceu, virou como pedra de gelo, sabe? E normalmente o que acontece? É necessário aqui uma ação da graça e muitas das vezes sobrenatural para remover essas pessoas desse estado de letargia espiritual. Isso acontece, tem uma característica, essas pessoas que vão se animalizando, elas começam a se tornar insensíveis ao que é espiritual. Não só o que é de Deus, o que é espiritual. Por exemplo, elas vão emburrecendo, de fato. Porque o estudo, por exemplo, é uma atividade espiritual. Usa o seu quê? Intelecto. Intelecto não é uma das faculdades principais da sua alma, intelecto e vontade. Então essas pessoas não conseguem mais ler, estudar, contemplar coisas mais elevadas que não abordem as paixões mais sensitivas. Por exemplo, essa pessoa não consegue se regozijar de uma música que não seja uma música que inspire instintos mais sexualizados. Entendeu? Por exemplo, essa pessoa tem dificuldade de contemplar uma música mais clássica porque ela está muito vidrada em músicas, por exemplo, como funk, pop, músicas que às vezes abordam as paixões mais
sensíveis, os lados mais baixos do homem. Sabe aquela coisa de que fala, aquela música que falava, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado? Como se fosse algum elogio ao funk. Não é um elogio. Claro que a primeira parte pode ser desprezada, né? Som de preto, de favelado, isso não tem nada a ver. Entendeu? Nós não estamos falando, aplicando uma cultura ou uma tentativa de cultura a alguma etnia. Isso é uma besteira. Estou falando da música em si. O funk, por exemplo, é um tipo de música que inspira os prazeres mais sexualizados. Ah, não tem nada a ver com o que você está falando. Não tem. Pega 90% das letras de funk. Tá, 90%, sei lá a porcentagem. A maioria esmagadora das letras de funk são sobre baixaria, sobre luxúria, são sobre alguma coisa sexual. E normalmente não são referências românticas, são referências animais ao sexo. Elas desvinculam a sexualidade divinizada do homem ao puro prazer animal. E por que isso está enfiado nessa batida? Porque combina com a batida, meu Deus. A coisa é montada para isso, entendeu? É montada para isso. Então você não pode pegar e ficar com respeito humano achando, não, você está ferindo a cultura. Não, gente, eu não estou falando disso aqui não, estou falando de pecado grave. Estou dizendo para você que tem influências que acontecem na cultura cotidiana do mundo de hoje que foram estrategicamente pensadas para conduzir você ao pecado. Ah, porque o povo odeia Deus. Alguns odeiam, muitos odeiam. Talvez não tenha sido por isso, mas por um pecado expressivo, que eu quero fazer ele odiar Deus. Não, mas porque faz parte de um projeto de materialismo, no qual você vira um simples produto consumidor da humanidade. Ah, isso é muito louco. Isso aí você está vinculando um monte de coisa. Eu não vinculei a nada, tem que vincular. Porque esse tipo de cultura baixa, promíscua, que tira o homem da espiritualidade, faz parte de um plano calculado. Um plano que se chama globalismo, onde a gente pode fazer até algumas lives sobre globalismo, para você entender como essa destruição da cultura espiritual do homem e da capacidade do homem intelectual e espiritual faz parte de um materialismo sistemático que culmina num governo montado de poder reunido, né? A gente tem alguns filósofos que falam sobre isso e muitos autores e, enfim, tem um livro maravilhoso que elabora bastante isso, chama Poder Global, 3 Poderes Globais, Dominação Universal, não me lembro. Mas fala sobre isso, né? O poder do ocidental, do capital, o poder do poder igualitário, do regime comunista, e o poder religioso da ideologia islâmica. E como isso afeta as culturas nos países onde elas são maiormente aplicadas. Ah, e como é que eu posso calcular isso na prática? Na prática, veja como é a cultura norte-americana, veja como é a cultura sul-americana e veja como é a cultura europeia. Na prática, para você entender. São ações planejadas para produzir isso em nós. Então tem que ficar esperto. E não podemos chegar a esse ponto. Esse ponto de pecado, de frieza e indiferença, onde o nosso coração vai se embrutecendo e animalizando ao ponto de que, lembro, o nome do autor é Olavo de Carvalho. Eu não havia falado, mas, enfim, coragem, né? Tem coisas que são boas. Vocês precisam ler além dos tweets. Os livros de filosofia são interessantes. Quando você cita um autor, não significa que você concorda com absolutamente tudo o que ele diz, mas com aquilo que está dito naquela obra em específica. Né? E eu estou citando essa obra específica. E essa obra não fala nada sobre catolicismo, mas sobre política global. Tá bom? Então nós não podemos cair nessa tentação de ficar nesses pecados, né? E essa animalização, esse embrutecimento do coração, que faz ser muito difícil a conversão. Como é que se dá a conversão dessas pessoas? Normalmente, por um encontro extraordinário com a graça de Deus. Costuma acontecer em que? Eventos, encontros, retiros, entendeu? Experiências de oração. Leandro, tem aí qual o número? Tem o número. Quer dizer, essa edição que eu tenho não tem... Ela não tem número, porque ela não é uma edição... Ah, tem sim. Estamos no número 199, tá? Número 199, para quem quiser acompanhar. Que bom que você perguntou, significa que você... Ah, é o Adaê. Pô, eu sei que você tem esse livro. 199, irmão, para quem quiser acompanhar.
Enfim, e aí essas pessoas precisam desse tipo de encontro. Você reparou que isso normalmente é um dos grandes recursos de conversão de hoje em dia? Você vê que nós vivemos um tempo aqui no Brasil, tá na hora da gente terminar, né? Nós vivemos um grande tempo aqui no Brasil, longo, sob assim, a maioria da teologia da libertação. E essa teologia da libertação que tirava a espiritualidade da igreja, uma teologia errônea, herege, excomungada, entendeu? Ruim, ela foi matando a espiritualidade. Aí veio a renovação carismática. Então, aqui no Brasil, isso é um grande fenômeno. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que a renovação carismática sabe fazer muito bem. Ela sabe promover epifanias. As pessoas vão para os retiros e elas têm encontros pessoais com Deus. Porque a coisa ela é conduzida para aquele momento. E as almas que estão nesse estado de alma, de indiferença, que é a maioria das pessoas de hoje em dia, como elas estão animalizadas e embrutecidas pelo pecado, elas precisam de um encontro sensível com a realidade divina. Porque como elas não conseguem contemplar a realidade transcendente, por causa desse embrutecimento do coração, elas precisam de uma revelação divina que se dê através dos sentidos. E é isso que a renovação conseguiu fazer, por exemplo, trazendo músicas, né? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? O Romarinho não fala nada disso, até porque não existia renovação carismática nessa época. Eu nem sei quando o Romarinho escreveu isso. Depois eu vejo para vocês aqui, mas eu acho que é século XVIII ou XIX. Não sei. Não sei. Depois eu vejo. Então, Sim, esse é muito bom também. Do Monsenhor Sanaúra. O Rony colocou aí, ó. Poder Global, Religião Universal. Eu até tenho. Aqui, amanhã eu pego e mostro para vocês. Então, esses encontros, eles são capazes de promover isso. Porque a pessoa, ela pega aquilo que nela está muito forte, que são os apelos sensíveis, e ela, o que ela faz? Ela ordena. Ela pega toda aquela confusão e ela aponta para Deus. O que ela consegue viver? Uma experiência de conversão. O que isso faz? Uma grande motivação de conversão, um anúncio de fé, o que nós chamamos de encontro pessoal com Jesus Cristo, e depois tem que continuar. Porque se parar por aqui, não se sustenta. Aí o que vai acontecer? A pessoa gradualmente vai voltar ao estado de frieza e indiferença que ela estava. Então é preciso que esse encontro ele dê um grande passo de não só mais viver dos seus apelos sensíveis, mas compreender que o que foi iluminado pelo seu intelecto gera em você uma vontade firme de amar a Deus. Século XX, irmão? Aqui está escrito 1988. Será que é tão recente assim? Ou que isso é edição? Eu não sei. Depois eu vejo com calma. A daí falou que é século XX. Então deve ser 1900 e pouco, né? Mas enfim, então essa é a estrutura da galera que está cometendo pecados de frieza e indiferença. Não se aflige porque a gente vai parar por aqui, porque a gente vai falar muito mais disso depois. Nós vamos entrando com detalhes em cada uma. Nós vamos entrar no pecado venial, vamos falar da natureza, da divisão de cada um, como isso afeta a alma. A gente vai falando devagarinho, a ideia é não correr, tá bom? E eu tenho que terminar, porque já tá tarde, né, para o nosso rosário, mas eu vou terminar a quarta categoria de pecado grave, que são os de obstinação e malícia. Essas pessoas são aqueles que são os mais culpáveis de todos, eles fazem por blasfêmia, por ódio a Deus, são os satanistas. Tem vários casos famosos de satanistas que voltaram, que se converteram à Igreja Católica, e eles contam as coisas terríveis que aconteciam por trás dos panos, né? Tem um caso famoso que é da mulher chamada Débora Lipsky, Lipsky, não sei como fala. Sei que ela tem um livro que chama, eu anotei, Uma Mensagem de Esperança. É um livro famoso, eu nunca li, mas ela conta nesse livro a experiência dela de saída do satanismo e retorno à Igreja Católica. Tem alguns testemunhos delas aí pela internet. Inclusive, se eu não me engano, tem um na Leteia. Há muito tempo eu vi isso, eu não me lembro agora direito. Tá? Enfim, essas pessoas elas querem vingança contra Deus. Eles têm... E sabe o que é mais bizarro nessas pessoas? É que existe ali um grito desesperado da consciência que afirma que aquilo é mal. E essas pessoas, ao invés de atenderem a esse chamado, elas vão se enterrando cada vez mais no pecado, para tentar sublimar esse apelo da consciência do que é certo e do que é errado. E isso não é raro como se imagina, tá?
Não é raro. Você vê que hoje nós temos grupos de ateus militantes. Nós temos, por exemplo, o Fêmen, esse grupo feminista. Você acha que essas pessoas ficam blasfemando, quebrando imagens, pegando imagens sagradas e introduzindo nos seus órgãos excretores? Isso é justamente para ofender Deus. Elas têm ódio de Deus. De quem você acha que vem isso? Todo pecado vem de Satanás. Mas isso, de fato, que essas pessoas estão fazendo é uma entrega muito grande à ação demoníaca na sua vida. Não é mais uma questão de mera tentação, mas já é uma conformidade de ideia e de opinião aos pensamentos de Satanás. Por isso que são muito graves. E para a conversão, só milagre. Não há argumentação com essas pessoas. Com essas pessoas, elas só saem disso por um milagre, uma manifestação muito específica da graça. O homem não é capaz. Por quê? Porque o intelecto e a vontade estão completamente corrompidos pelo pecado e por Satanás. Então não há mais iluminação para entrar ali. Entendeu? Você tem que quebrar aquela muralha para que a graça entre. E só quem pode fazer isso é Deus. Então, enquanto para que as outras almas, por exemplo, as almas em fragilidade, indiferença, ainda é possível a pregação, para essas almas em pecado de obstinação e malícia, é só oração para que elas se convertam. Oração. Esforços humanos são inúteis. Aqui precisa da infusão da graça. Tem 2 perguntas, deixa eu ler. Esses que são os casos de pecados contra o Espírito Santo? Não, Juliana, pecado contra o Espírito Santo é outra coisa. Também são, mas é outra coisa, né? Todos os pecados mortais são contra o Espírito Santo? Não. Pecado contra o Espírito Santo é uma coisa bem determinada, né? Bem delimitada, que são pecados que duvidam da natureza do ser de Deus. Sabe? São pecados que vão contra o ser do próprio Deus. Quer ver um pecado contra o Espírito Santo? Depois a gente vai falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Então, por isso que eu não vou adentrar agora. Mas só para você entender o que você perguntou, por exemplo, pecado contra o Espírito Santo é inveja da graça alheia. Olha isso. Desesperar da graça. Duvidar que Deus é capaz de resolver uma questão. Isso é pecado contra o Espírito Santo, olha só. Então, mas não fique, pelo amor de Deus, sem escrúpulos, tá? Escrúpulos são tentações do demônio também. Então, sem escrúpulos, não fica pensando, meu Deus, eu cometi um pecado contra o Espírito Santo, eu sou imperdoável. Não, isso deve ser feito com plena advertência. Lembra? Advertência, consentimento. Advertência da sua inteligência, do seu conhecimento. E consentimento da sua vontade. Tá bom? Então são pessoas que vivem nessa circunstância o desespero da graça. E também a inveja da graça alheia. A gente vai falar mais com calma depois. Mas vamos rezar o nosso terço? Porque senão fica muito tarde e aí passa muito, as pessoas não gostam muito que a gente extrapole a live. Tá bom? Então a gente termina por aqui hoje, essa parte. Amanhã nós vamos progredir nesses ensinamentos, dando um salto agora para os pecados veniais. Depois nós vamos falar como? Por que isso? Tá? Por que essa é a primeira aula do curso? Porque isso tem que produzir em nós, é o que nós vamos falar amanhã, um horror ao pecado. Então o que eu preciso falar? Preciso falar o que o pecado faz com você. O que o pecado faz na sua alma. Para você ter um horror ao pecado. Que para ser santo não basta amor ao céu. É preciso ter ódio ao pecado e ao demônio. Entendeu? Eu preciso odiar as coisas que ofendem a Deus e amar as coisas que glorificam a Deus. Um santo não é santo só porque quer o bem de Deus, mas porque quer o mal, o término do pecado na alma. Então eu preciso amar a Deus e odiar o pecado. As duas coisas para a santidade. E por que primeiro eu falo sobre o pecado? Porque você não é capaz de amar o invisível se você ainda não ama o visível. O sensível ainda é para você eu digo de modo geral, tá? Se o sensível ainda é para uma pessoa algo que nubla, ao ponto que ela não consiga mais ver a Deus, então eu preciso ordenar o sensível. E antes de dar à pessoa uma capacidade muito elevada da alma, que se chama amor, eu preciso usar o que ela já tem, ódio, e reordená-lo para odiar o mal. E ela começa depois a amar o bem. Quando?
quando ela começa a deixar de praticar o mal. Tá bom? São Tomás dizia que as paixões embotam a razão. Então, quando eu vivo uma vida de mal, eu não consigo ver o bem. Quando eu paro de fazer o mal, o bem vai começando a se tornar visível. É como uma nuvem espessa que vai se dissipando e eu vou começando a ver a luz. Por isso que o processo de conversão sempre tem que passar pelo reconhecimento do pecado. Eu não posso pegar e falar, ame, 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 ame. Amar o quê? A pessoa nem consegue ver. Primeiro ela precisa aprender a odiar o mal e parar de praticar o mal. Que aí ela vai começar a reconhecer dentro dela a capacidade interior de fato, amar. Então amanhã vamos ver os horrores que o pecado faz na alma. Tá bom? Então vamos rezar o rosário agora? Vamos lá. Talvez não dê pra gente terminar, mas a gente abre uma segunda live para poder fazer a nossa novena do Sagrado Coração e terminar se faltar o terço, ou algum mistério do terço. Tá bom? Talvez a gente consiga rezar quase tudo e a gente faz a novena e a ladainha na próxima live. Tá bom? Então vamos juntos. Se você quiser também agora, pode colocar suas intenções aí nos comentários para que todos possamos ofertar essas intenções à Nossa Senhora. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, às vésperas do Sagrado Coração de Jesus, nós vos pedimos, nós vos suplicamos, que fazei o nosso coração semelhante ao de Jesus, para que possamos amar. Se a nossa vida, Mãe, ainda carrega uma indiferença, uma fraqueza, uma debilidade em relação aos pecados e ao amor, superai isso em nós. Dá-nos uma caridade ardente, como a Senhora tinha e tem. Dá-nos um amor perfeito, como São José amou Jesus. Ensina-nos a santidade, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, e que esse mundo se torne um lugar melhor, porque nós somos mais parecidos com Jesus. Fazei terminar logo esta pandemia, atendei as intenções do Santo Padre, santificai o clero, aumentai as vocações santas sacerdotais, santificai todo o povo de Deus, atendei as nossas preces, atendei as nossas necessidades, curai-nos do mal, da doença e do pecado, e fazei-nos aproximar-nos cada vez mais do reino dos céus e darmos glórias a Deus. Eis a salvação do mundo, eis a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu vos peço, Mãe, pela conversão dos jovens e de Gabriel e Felipe, filhos da Regina, em ação de graças, pelo 26º aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Marco Túlio. Obrigado, Mãe. Pela saúde e cura da Rosana Rodrigues Pimentel e para que a Senhora aumente a nossa fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Salve Maria, Virgem, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Salve Maria, Virgem, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Virgem, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é quinta-feira, contemplamos os mistérios luminosos da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Santíssima Virgem Maria, pedimos também ao Sagrado Coração de Jesus, pela saúde do Papa Emérito Bento XVI e do seu irmão Jorge Ratzinger, que não está bem de saúde. Sagrado Coração de Jesus, preservai-os, levai a alma deles ao céu no momento certo. Mas se puder, deixai-os ficar mais conosco. Sabes da importância. No primeiro mistério luminoso nós contemplamos, unidos à Virgem Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi batizado no Jordão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que transformou água em vinho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que anunciou o reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Quarto mistério, a gente reza na outra live, tá bom? Porque essa já vai terminar. Então eu vou abrir mais uma live para a gente rezar os 2 últimos mistérios e a nossa ladainha e também a nossa novena. Hoje é o último? É o último dia da nossa novena, tá bom? Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Não sai não. Volta para a gente terminar de rezar. Tchau, tchau.